Let me see. Oi! Tudo bem, menina linda do meu coração? Olá, olá! Oi, gente! Olá, olá para todo mundo que tá entrando! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Vamos começar a nossa live de hoje. Convidado muito especial, convidado de honra meu hoje, que é o Breno Andrade, que vai falar um pouquinho com a gente sobre contabilidade. Olá! Tudo bem? Tá cortando Boa a cabeça, põe um pouquinho noite. pra cima aí, pra É, gente ver você direitinho. ajeitar melhor aqui Aí, a câmera, vamos lá. agora ficou bom. Agora ficou bom. Melhorou? Melhorou, mas deu uma leve travadinha aí, deixa eu ver. Agora sim. Agora sim. Vamos deixar o pessoal chegar um pouquinho. Boa noite para todo mundo. Tudo bem, Breno? Tudo ótimo, graças a Deus, Kessia. Tudo bem. Prazer estar aqui com você, conversando aqui hoje. Obrigada por Vamos aceitar aguardar o o pessoal convite, né? chegar. Fazer uma live assim não é É, para qualquer um não, tá? A galera fica com medo. para quem não sabe, eu e a Kessia somos família por opção, né? Então, claro que não deixaria de estar aqui hoje. Como você Basicamente, sempre me é um, apoiou, meus projetos. é um convite obrigatório, né, Breno? É um convite Eu obrigatório. não poderia nem se eu quisesse, né? Dele. Exato. É. Então, mas também, de forma nenhuma, não deixaria de participar, de estar contribuindo aqui com as pessoas, com um pouquinho do que a gente tem visto e vivido no presente, né? Porque ainda estamos vivendo aí a cada dia Sim. novas realidades, coisas diferentes, né? O corona apresenta muitas vertentes Dificuldades, aí. né? Também. Dificuldade, adaptação, tudo isso a gente vai falar sobre, Breno. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão chegando agora. Quem é você? Quem é Breno? Fora o fato de ser meu primo, meu irmão, meu amigo, né? E uma pessoa que eu criei, troquei fralda, criei. Fora isso tudo, quem é você? Né? Apresente-se como profissional para o pessoal que está te assistindo. Bom, então eu sou contador por formação. Em 2016 me formei na PUC Minas como contador. No final de 2017 concluí uma pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte. Logo que me formei, né? Me formei no fim de 2016. No início de 2017 iniciei meus trabalhos aqui na SE Contabilidade. Onde não posso deixar de citar o nome aqui da Sim. Simone, minha mãe, que é com quem trabalho. Amor da minha vida. Sou a segunda geração do escritório e há 3 anos e alguns meses, né? 3 anos, 3 meses e alguns dias, 4 meses e alguns dias, venho aí trabalhando, aprendendo, me recriando como profissional, que apesar de novo na profissão, já tenho muito o que fazer, o que aprender. Então, assim, me deparo com uma situação dessa que muitos profissionais em 30 anos de carreira não viveram. Então, Sim. eu com 3 anos, né, de vida profissional, vivendo uma situação tão complexa dessa, acho que tudo que tenho vivido na minha vida profissional tem sido de muito aprendizado. E é isso aí. Acho que tem que tentar trazer um pouquinho disso hoje aqui e passar para as pessoas. Então, Vendo Breno, muita gente. vamos começar então falando sobre isso, porque assim, as pessoas, claro, estão se adaptando por conta do coronavírus, mas principalmente as empresas tiveram que se adaptar muito mais. E você, o Breno, ele está no sul de Minas, na cidade de Campo Belo, mas a região onde eles atendem é uma região com basicamente acho que 30 cidades, se não me engano, mas é uma região bem grande no sul de Minas. E eu tenho certeza que o impacto do Covid nessas empresas, micro e pequenas empresas, foi muito grande. E eu queria que você falasse, assim, principalmente, qual foi o maior impacto que teve dentro dessas empresas? Bom, Kess, então, antes de falar propriamente do impacto, eu queria fazer só um outro ganchinho aqui de uma coisa que eu quis falar. O contador, ele muitas vezes, ele é visto como uma calculadora, né? A gente Uhum. vai dividir uma conta, ali o contador ali, ó, faz
30 vezes 18 de cabeça. Aí acho que não é... eu provavelmente ia te pedir para fazer isso. E não é bem assim que as coisas funcionam. Acho que aqui hoje eu vou conseguir mostrar um pouco disso. Mais do que nunca, a situação ela não tem nada de exato, né? É uma situação completamente inexata, é uma situação nada matemática, é uma situação de muito jogo de Incerteza, né? cintura, enfim, muitas coisas. E o contador aqui, na base disso tudo, né? Tá aqui para provar que a nossa profissão é mais do que fazer conta. Mas vamos lá. Respondendo a sua pergunta, em relação ao principal impacto, né, que as empresas tiveram, acho que a grande maioria, né, com raras exceções aí de alguns ramos de negócio que estão funcionando normalmente, que são os essenciais, é falta de dinheiro, é queda de faturamento, não ter condição de operacionalizar a empresa financeiramente, né, da mesma forma que acontecia em outros tempos. É claro, não sou economista, mas é um movimento de economia óbvio. Se o dinheiro não gira em um ramo, não gira no outro, e assim causa esse principal impacto, né? E o Brasil já vem, né, Breno, de uma certa forma, enfrentando aí por alguns anos uma crise econômica muito forte, e isso bate agora, então, piorando a situação ainda mais e afetando, então, principalmente no setor financeiro, as pequenas e microempresas. Agora, com a tua experiência, pelo que você tem visto aí nessas empresas e tudo mais, existe algum tipo de negociação que pode ser feito? O governo tem feito? Porque eu posso falar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o que a gente viu, né, a partir do momento em que os estados foram fechados, o presidente Donald Trump ele auxiliou os trabalhadores que pagam seus impostos corretamente. Quem teve aí a correção dos impostos de 2018, 2019, 2020, essas pessoas receberam os cheques nas suas casas devido à condição financeira. Por exemplo, aqui o salário ele é base ano. Então, por exemplo, quem faz menos de 70 mil por ano recebeu $1.200, e quem faz mais do que isso, até 120 mil, se não me engano, recebeu um cheque de 2.100, eu acho, uma coisa assim, não tenho certeza desses números, mas foi uma ajuda que o governo deu para essas pessoas, para poder ajudar nesse momento que as pessoas realmente, principalmente pequenos e microempresários, não estão podendo ter renda, porque eles estão fechados. No Brasil, houve alguma coisa desse gênero? A resposta sim. É claro que é necessário que haja uma intervenção forte, né, do Estado, e houve no Brasil, bem como em outros países, né? Tenho oportunidade de conversar com você sempre, tenho oportunidade de conversar com outras pessoas que conheço que moram no exterior. Eu acho que isso é quase que... É óbvio que é necessário para que haja uma regulação da economia, porque se o governo não colocar, não vem de nenhum outro lugar. Então o governo, de certa forma, está injetando, né, das mais diversas formas aqui no Brasil. Muito do que pretendo colocar aqui hoje são alguns detalhamentos, né, dessas formas que o governo está concedendo, de créditos, de financiamentos baratos, de regulações da relação de empregado e empregador, enfim, tudo isso que está sendo excepcional nesse período de crise, mas que é extremamente necessário para a gente conseguir sobreviver, para as empresas conseguirem sobreviver, que essa é a necessidade maior, né, de todas elas, no fim das contas, evitar demissões em massa, evitar quebras, e é óbvio que nem sempre isso vai ser possível. Tem empresas que estão sofrendo mais que outras, ramos de negócio que estão sendo mais afetados, mas o governo tem interferido, de certa forma, ajudando as empresas, sim. E vou tentar colocar aqui, durante a nossa conversa, algumas dessas medidas, as medidas provisórias novas que foram entraram em vigência recentemente colocadas, né? Exatamente. Pessoal, para quem não chegou agora, quero explicar para vocês, nós estamos aqui falando agora com o Breno Andrade, ele é contador e ele vai falar um pouquinho agora exatamente sobre essas medidas provisórias, sobre home office,
sobre como o Brasil, de uma certa forma, foi impactado, as pequenas e microempresas, com a história do coronavírus. E se vocês tiverem dúvida, manda aí pra gente, porque essa live ela é interativa, então já vi pessoas aí te elogiando, Breno, inclusive pessoal que mandou mensagem para mim na hora, o Breno estava falando, eu não queria interromper ele. Muito obrigada, acompanhem, fiquem ligadinhos, obrigada por estarem participando. Mas vamos lá, Breno, o que são, em primeiro lugar, medida provisória? Para mim, que sou completamente leiga no assunto, o que é uma medida provisória? Medida provisória é um texto de lei que tem validade de lei por 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Então, o nome diz, é provisória até que ela seja votada como lei ou não. Medidas provisórias para o coronavírus, né? As duas que acredito que estão sendo as mais usadas por empregados e empregadores, medida provisória 927 e medida provisória 936. São essas duas que nós vamos falar aqui um pouco delas. Elas estão em vigor, a 927 é do dia 22 de março e a 936 é do dia 1º de abril. Então, elas ainda estão em vigor, podem ainda ser prorrogadas e essas, acredito eu, que vão continuar em vigor enquanto durar o corona, né? Porque elas estão de forma básica regendo as formas de negociações entre empregados e empregadores. Então, essas são as medidas provisórias do momento para o corona. E aí, no caso, por exemplo, o que elas ajudam o empregador? Bom, então, vamos lá. Primeiro, vou falar um pouco, vou tentar, assim, falar aqui de uma forma bastante didática, elucidativa. Claro que, obviamente, vou precisar entrar um pouco nos aspectos formais aqui, mas vamos lá. A medida 927, ela foi a primeira que veio. Antes de falar da lei, eu quero contextualizar aqui um pouco do que aconteceu em Campo Belo, tá? Acredito que na grande maioria das cidades do Brasil também. Quero até contar aqui uma experiência nossa aqui da SE Contabilidade e trazer os reflexos da legislação. Na semana anterior à semana do dia 22, que é quando foi votada a lei, quando entrou em vigor a medida provisória, desculpa, a gente começou a ver, né, a necessidade que havia de fazer diferente. Vimos que as relações de trabalho seriam muito feridas. Eu acho que foi nessa semana que ficou muito óbvio isso para mim. E naquela semana, aqui na SE Contabilidade, a gente começou a trabalhar em período separado. Uma equipe trabalhava até às 16 horas eu lembro disso. Uma equipe trabalhava até meia-noite. Não estávamos cumprindo a carga horária normal, que se cumpre aqui normalmente. Então, redução de carga horária, então. Sim, houve uma redução onde a SE Contabilidade, no caso, estava cedendo horas para os colaboradores. Naquele momento ali, eu percebi que existia claramente uma mudança completa na maneira de se relacionar, né? Uma coisa nova, uma coisa que era jamais imaginada até então. E aí, eu, como menino novo que sou, tive que assumir o turno da noite, né? Trabalhei 3 dias até meia-noite e no terceiro dia, que foi uma sexta-feira, saiu um decreto municipal onde o prefeito de Campo Belo falava: o comércio está fechado. E foi mais ou menos junto com isso que vieram os demais decretos municipais das cidades aqui do Brasil. Claro que não dá para falar do Brasil todo, nós estamos falando de um país gigante, mas pelo menos por aqui... Muitas cidades de Minas, na verdade, tiveram esse decreto em que o comércio foi fechado. Inclusive em Campo Belo, a gente viu em alguns dias uma tentativa da prefeitura de barrar a entrada de pessoas também, né? Parece que fizeram uma barragem ali na entrada da cidade. Exato, estava tendo uma barreira lá onde oferia temperatura e
alguns cuidados aí para as pessoas que estavam entrando na cidade. Agora, com a reabertura do comércio que aconteceu, não está tendo mais. Uhum. Mas, de fato, foram algumas medidas até, né, que acredito que vieram, não veio somente da cabeça dos prefeitos, né, veio de órgãos superiores, as ideias, as colocações, e uma delas foi o fechamento do comércio. Naquele dia, naquela sexta-feira, ainda não existia nenhuma medida provisória em vigor naquele momento ali, né? Então, e o que aconteceu? O comércio fechou, começou no sábado, no domingo, esse fim de semana foi loucura. Meu celular não parou de tocar, eu e minha mãe, né, juntos em casa, a gente já iniciando a escrever as diretrizes de como que a gente ia trabalhar, de como que seria esse home office. Isso sem nenhuma base legal até então, né? Porque a medida provisória ainda não tinha entrado em vigor, a 927, que foi a primeira. E graças a Deus a gente fez com muito, acredito, vou usar a palavra bom senso, acho que é bom senso, sim, que a gente utilizou. E as diretrizes que a gente passou o fim de semana preparando ali foram muito dentro do que veio na redação da medida provisória 927. As orientações que a gente teve que dar Para os ali funcionários. para os clientes, né? O que eu vou fazer com meus funcionários? A gente estava vivendo uma situação que era diferente, que não tinha embasamento legal, e a gente tinha que dar alguma dica. Então a gente dava dicas assim, pelo bom senso, acreditando que existiriam interpretações diferentes dali em diante. E, como falei, graças a Deus, muito dentro do que veio rezando a medida provisória 927 logo depois, né? Inclusive, Então, o home office, por exemplo, é uma coisa que não é toda empresa que tem preparação e muito menos pode fazer, né? Porque assim, beleza, fechamos o país, então vamos todo mundo trabalhar de casa. Não, mas muita gente não tem a condição de executar o home office de casa e nem os equipamentos, né, Breno, também, para poder fazer isso. Então, Kessia, aí a medida 927, o primeiro discurso dela é sobre home office, né? E eu achei, assim, vou falar engraçado para não falar trágico, né? Eu juro que teve uma pessoa que me falou assim, não, vai ser tranquilo, vai ser só pôr todo mundo para trabalhar em casa, todo mundo faz um acesso remoto, todo mundo... E vai ser tranquilo. Eu parei naquele momento e olhei bem para a cara do sujeito e pensei assim, será como é que o pessoal lá das usinas metalúrgicas vão fazer? Como que será que os Vou plantadores de levar um cana pedaço de vão concreto para minha fazer? casa, né? Né? Então, assim, o home office, de fato, é um privilégio de poucos, né? Aqui no escritório, de fato, conseguimos fazer nas empresas que tem a parte administrativa consegue trabalhar, mas às vezes essa parte administrativa está ligada com uma parte comercial, operacional, Você viu que alguma adaptação entre... Eu sei que vocês têm cliente fábricas e produtos... Eu sei que tem fábrica de queijo, fábrica de ração. Desse tipo de pessoa, houve adaptação de carga horária de funcionários? Daqui a pouco eu também quero perguntar a pergunta do Beto a respeito do ajuste salarial também. tá, nós vamos falar Uhum. sobre isso daqui a pouquinho, né? Sim, a- os reajustes foram assim os mais diversos, né? Pessoa, muitas vezes, diante de condições diferentes, que às vezes, como falei, não tem jeito de dar a mesma condição de trabalho que é prevista numa CLT, às vezes o funcionário faz uma carga horária diferente, às vezes a empresa cede um pedaço. Então, assim, as empresas, nossa, tivemos aqui as mais diversas adaptações, fábrica de costura, alguns tiveram que ceder material para as pessoas trabalharem em casa. Assim, imagina você tirar uma linha de produção e passar essa linha de produção para dentro da casa das pessoas. Enfim, Verdade. adaptação assim, é, muito diferente, muito fora da curva mesmo. Mas assim, eu acho que só retomando aqui, que em Uhum. relação ao home office, né? O home office, ele tem
vamos dizer assim, algumas regras que se forem cumpridas, e isso é o que todo mundo que trabalha de home office, acho que hoje em dia, assim, antes da crise, né? Principalmente o pessoal de TI já vinha trabalhando de home office, já vinha com algumas ideias de home office muito concretas, que foi onde a gente embasou para trazer o home office para dentro do escritório, né? E assim, seguindo essas diretrizes básicas do home office, comunicação diária, todo dia de manhã a gente entrava, todo mundo, aqui a gente usou Google Meet, pode fazer uma propaganda Pode, do claro, Google pode Meet. fazer. Até mesmo para o pessoal que está aí assistindo que quer fazer, né, essas reuniões, pode avisar. Tem esse aplicativo, como é o nome? Google Meet, né, que é o Hangouts do Google, que é Uhum. como alguns conhecem, Zoom, depois que Skype também, começou, pode. recebi link de tudo quanto era aplicativo de reunião online. E foi um aprendizado, até para mim, né? Eu conhecia a ferramenta, assim, mas o jeito que passamos a utilizar, e até hoje, estou aqui com você, eu acabei de sair de uma videoconferência agora, porque é a A nova realidade. forma de comunicação. E eu acho que esse é o aprendizado que fica aí de home office mais Ô, Breno, importante para o pós-crise. inclusive, por exemplo, para quem tem clientes fora do estado, igual meu pai, por exemplo, tem clientes em vários lugares de Minas, vocês têm clientes em vários lugares de Minas, isso também pode trazer uma nova adaptação para viagens, né? Que vai ser cortado um pouco essa questão de viagem para poder as pessoas começarem a fazer essas reuniões através, utilizando a internet também, é uma boa, né? Cass, aqui no escritório, viagem, eu pelo menos entendo e acredito que não só eu, a filosofia do escritório é de estar próximo ao cliente, como nós temos clientes realmente que estão fora de Campo Belo, muitos deles estão fora de Campo Belo, a gente busca nas viagens a proximidade, muitas Uhum. vezes, né? E nós, de repente, ficamos impedidos de viajar aqui, ficamos impedidos de coletar um documento físico na empresa. Às vezes, um cliente tem que mandar uma nota fiscal, um documento de pagamento para nós aqui. E isso não tinha jeito de fazer nesse momento. Então, foi mais uma vez a necessidade de recriar, de fazer diferente. Tivemos que passar a receber os documentos digitalizados, tivemos que passar a fazer o nosso contato através das videochamadas, né? E é claro que nós não pretendemos tirar isso dos clientes, mas é claro que também a gente tem que usar isso a nosso favor daqui Sim. para frente. Uhum. E é isso, acho que... À medida que puder fazer por aí, né? Continua fazendo. Ô, Breno, a respeito de prazo, eu sei que o governo brasileiro ele estendeu alguns prazos para impostos. E isso ficou um pouco em dúvida, porque algumas pessoas não sabem disso. Você pode falar Sim, para a gente um pouquinho sobre essa postergação de prazo? vamos lá. Aliás, desculpa, deixa eu te perguntar primeiro se você já terminou, já finalizou o home office. Concluo assim, são muitos aprendizados que o home office trouxe. São muitos aprendizados e quem soube tirar a lição correta aí vai sair ganhando no pós-crise, com certeza. Uhum. Concluo assim, né? Vamos lá, postergação de prazos. Postergação de prazos, de fato, é uma coisa que eu julgo como muito importante e mais do que isso, talvez a coisa mais difícil de um empresário medir se até que ponto ele precisa, até que ponto é bom para a empresa. Vou falar um pouco o porquê disso. O primeiro prazo que foi... vou partir do pressuposto que existem algumas pessoas que estão aqui participando conosco que não conhecem sobre empresas, enquadramentos tributários. A empresa, quando ela nasce, quando você constitui a empresa, você tem que escolher como que ela paga imposto, tá? Você tem 3 regimes tributários: Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido. O Simples paga de um jeito, o Lucro Real paga de outro, o Lucro Presumido paga de outro. E o Simples Nacional, como o nome fala, simples, na verdade não é tão simples, não, mas teoricamente deveria ser simples. Foi o primeiro enquadramento a ter postergação do prazo. O governo federal. E dentro do Simples, você paga 7 impostos, basicamente. Uhum. Desses 7 impostos, 4 deles são federais, 5 são federais, 1 é estadual e 1 é municipal. Uhum. O governo federal,
vamos né? dar nomes ao nome, Bolsonaro falou, podemos receber a parte que nos cabe do Simples Nacional, ao invés de você me pagar, o Simples vence todo dia 20, ao invés de você me pagar dia 20/4, você me paga lá em 20/10. Ao invés de você me pagar em 20/5, 20/11, ao invés de 20/6, 20/12. E aí, foi a primeira postergação de prazo. E aí, mais uma vez, choveu ligação. Prorrogo, não prorrogo, eu tenho dinheiro para pagar, o que você acha? Já que eu tenho dinheiro no meu caixa, eu pago agora. E isso é muito, muito individual. Cada empresário sabe a necessidade da sua empresa. Antes de terminar esse raciocínio, aí vamos lá. Depois tivemos postergação de muitas outras coisas. Depois veio FGTS, né, que é o Fundo de Garantia dos Funcionários. Foi outra prorrogação que tivemos. Essa prorrogação é uma prorrogação, de certa forma, perigosa. Por quê? É a mesma lógica. Ao invés de pagar o imposto hoje, você vai pagar ele... Mais para frente. Isso chama diferido. Isso. E nesse caso, o remédio pode virar veneno. Porque vamos supor que o funcionário seja demitido daqui a pouco, você demite o funcionário aí antes do fim do ano, só que você já fez um compromisso de pagar o fundo de garantia dele em parcelas até o fim do ano. Então, essa até foi uma pergunta que eu recebi hoje na minha caixa de perguntas que deixei. Isso, como falei, é o remédio que pode virar veneno. Então, o empresário tem que ter mais ou menos em mente, assim, claro que ninguém tem bola de cristal, mas não, esse funcionário aqui eu já tô meio pendurado com ele aqui. Então... Tá em dúvida, então é melhor não arriscar. Então, meu pai falou aqui justamente um assunto que a gente conversou mais cedo para acertar os pontos dessa live. Meu pai falou exatamente isso, que a postergação dos prazos ela só é válida para quando a pessoa, no caso, por exemplo, vai ter que pagar, né? Não significa que não tem que pagar, tem que pagar. E mais para frente você vai ter que pagar duplicado. Mas é como o Breno falou, existe a necessidade de cada empresa. E algumas empresas realmente não têm fluxo de caixa nesse momento para fazer. Ou paga a folha de funcionário, ou paga o imposto. Então, nesse caso, é melhor postergar. Inclusive, a gente falou sobre a história do empréstimo, Breno. Já lembra? Desculpa, eu entendi. Deu uma picada, mas é exatamente sobre isso que eu ia falar. Né? Sim, diga. Uma outra facilidade, né, que o governo federal ofereceu foi um empréstimo para custeio de folha de pagamento com juros muito, muito barato. Assim, muito diferente do que os bancos costumam praticar de juros para financiamentos normais, onde ao invés de emprestar, vamos dizer assim, para o empregador, ele depositava na conta do empregado já o valor e com 60 meses para pagar, carência, enfim. Aí muita gente veio me perguntando isso. Postergo meus prazos ou pego um empréstimo? Como tem falado repetidamente, é muito individual. Depende da sua posição de caixa naquele dia, depende da sua condição, mas a postergação do imposto, a postergação do Simples, do FGTS, ela não tem juros nenhum. Não existe, de certa forma, vamos supor aí que uma empresa pague somado de Simples mais FGTS no mês, R$20 mil. Se ela posterga isso, se ela deixa de pagar os 3 meses, 20 mil vezes 3, R$60 mil que ela está pegando emprestado sem juros. O prazo para pagar é mais encurtado do que do outro empréstimo? Mas é sem juros. Então, não existe empréstimo mais barato que a postergação do prazo, tá? Mas aí é muito individual. É individual e pessoal, né? Cada empresário tem que olhar para a sua necessidade, para a sua empresa e fazer o que for mais viável ali naquele momento. Agora vamos virar um pouquinho a chave do empregado do empregador para o empregado, no caso, Breno. Muita gente tem redução de carga horária e, obviamente, a redução temporária também do salário, que não está agradando muitas pessoas.
Nesse caso, em primeiro lugar, isso está dentro da lei. O empregador ele pode reduzir a carga horária e pode reduzir o salário. Como é que funciona isso? Isso aí, eu vou ter que fazer uma adaptação na sua fala aqui, que é o seguinte. Quando falei até agora da primeira medida provisória, 927, que veio, ela vinha falando, até que antes de entrar, eu quero só completar aqui uma Sim, por coisa favor. provisória. É que eu sou apressada, eu vou querendo saber os negócios, eu vou Não, perguntas. os assuntos vieram vindo e a gente acabou que teve uma coisa que eu não falei. A gente falou da medida provisória 927 e eu falei sobre home office primeiro, né? Que foi a primeira diretriz da MP. Depois, as outras principais diretrizes dessa MP foram antecipação das férias e antecipação de feriados. Desculpa. Feriados também? O que foi essa possibilidade oferecida pela medida provisória? O funcionário, pela legislação trabalhista brasileira, ele precisa trabalhar 365 dias, um ano, para ele ter direito ao primeiro período aquisitivo de férias de 30 dias. Então, o que a medida provisória falou? Mesmo que esse funcionário esteja trabalhando há 15 dias na sua empresa, ele não precisa completar os 365. Com 15 dias, você já pode dar férias para ele. Por quê? Ele já está à toa, né? É até ruim falar à toa, mas ele está sem trabalhar em casa. Vamos usar essa terminologia. Está sem trabalhar em casa. Você já paga um direito dele que você não vai precisar pagar lá na frente. Então, de certa forma, você está dando uma trabalhada no seu custo ali também. Já otimizando esse custo com férias. Já que o cara já está de férias, vamos dar as férias, já paga e já... Certo. Breno, mas aí férias, tem que pagar as férias, tem que pagar o terço de férias. Tem que pagar. Um terço de férias, que é também o direito, esse também foi prorrogado, tá? Mas as férias têm que ser pagas. O terço de férias foi prorrogado para o fim do ano. Junto com a primeira parcela do 13º, é o limite de pagamento do terço de férias. Mas as férias, a parte das férias tem que ser paga. Então, é uma otimização, mas não deixa de ter uma saída do caixa ali da empresa naquele momento em que ela paga as férias. Ou seja, para o funcionário que pensa assim, não, mas então eles estão me dando as minhas férias e tipo assim, é como se o patrão não tivesse custo para dar as férias para ele. Mas, na verdade, existe um custo por trás disso. Existe custo. E até que existem... Né? Claro que as pessoas não estão gostando dessas férias, né? Ninguém quer umas férias dessa que você... Não pode fazer nada, tem que ficar em casa. Né? Mas eu acho que a palavra de ordem do momento aqui é empatia, né? Tanto o empregado tem que ter empatia com a situação do empregador, quanto o contrário, né? E o funcionário tem que compreender que é uma necessidade, às vezes, da empresa ali, até para dar manutenção nesse emprego dele, né? Essa é a proposta da medida. Dar manutenção dos empregos. Então, vou dar umas férias aqui. Porque agora também está todo mundo em crise. Então, é muito mais fácil para o patrão falar, beleza, vou mandar todo mundo embora, na hora que isso tudo voltar. Então, se ele está fazendo isso, é uma certa manutenção, como você disse, mantendo o funcionário, mas com algumas mudanças. Claro. E aí, antecipação de feriados. Olha, assim, de fato, antecipação de feriados, mais uma vez, é horrível. O que a antecipação de feriados faz? Todo feriado que não for religioso, então passamos agora Tiradentes, temos 1º de maio, temos finados, são 4 feriados não religiosos e independência. 4 feriados não religiosos que nós temos. E os feriados religiosos, que são Natal, Páscoa, esses, se o funcionário é acordado com o funcionário, se ele também se dispuser a antecipar esse feriado, pode também, mas aí mediante acordo. O que a legislação falou? O funcionário, ao invés de gozar o feriado no dia 7 de setembro, ele vai gozar o feriado hoje. Então ele está lá à toa lá na casa dele, conta feriado para ele, no dia 7 de setembro ele trabalha. Mais uma vez, bom, não é? Eu preferiria passar o feriado no dia 7 de setembro, podendo fazer qualquer outra coisa que não fosse estar em casa de quarentena, mas
necessário. É um jeito, de certa forma, dos prejuízos, vamos dizer assim, serem rateados. Ficarem de uma certa forma balanceados. Agora, é engraçado você falar sobre isso, Breno, porque assim, aqui nos Estados Unidos, eu vejo, né, pelo meu marido, que você conheceu, o Breno foi a primeira visita, aliás, gente. O Breno foi a primeira visita que eu recebi dos Estados Unidos depois que eu mudei para cá. É a primeira pessoa que ficou sabendo na família que eu tinha casado, que eu casei. É verdade. Fiquei muito feliz com a notícia. Fiquei muito feliz em ser essa exatamente. E aí, aqui é completamente diferente. Por exemplo, eu tenho amigas em que os maridos trabalham em restaurante, trabalham em outro... Ou alguns, sim, algumas pessoas estão sim conseguindo trabalhar de home office em casa, né? Foram aí adaptadas e tudo mais, estão fazendo um sacrifício muito grande, mas estão conseguindo fazer o home office. Já outras pessoas foram mandadas embora e aqui, tipo, não existe essa história de você ser mandado embora e logo em seguida você ter um seguro-desemprego na sua conta. Existe um seguro-desemprego aqui, que não é um seguro-desemprego igual no Brasil, em que você recebe por 3 meses, se não me engano, né? Mas você tem que aplicar... 6 meses. 6 meses. Então, aqui não existe isso. Aqui não existe. Existe o que eles chamam unemployment check, que é o cheque do desempregado, que o governo vai avaliar através dos seus impostos quanto que você tem a receber, e é uma ajuda, assim, bem pequena comparada ao do Brasil. Então, aqui não existe 13º, não existe... As férias do Edgar, ele tem que trabalhar o ano todo para ter 2 semanas de férias, e elas são contadas por horas de trabalho. Ou seja, a gente está bem mal acostumado no Brasil, e eu posso te falar aqui, né, pela minha experiência pessoal, que o Brasil, o empregador, ele é muito, desculpa a palavra, né, mas eu também já fui, ele é muito acomodado com as legislações brasileiras, que isso deixa, de uma certa forma, o patrão sem muita saída, né, para o que fazer, e nesse momento, principalmente, eu acredito que tem que haver esse bom senso para manutenção do trabalho, né, para manutenção do emprego, principalmente, porque senão é aquela coisa, ele vai acabar sendo substituído. Se não houver um bom senso, é aquela coisa, você deu um pouquinho dos dois lados, né? É muito importante nesse momento a conversa franca entre funcionário e empregador, né? Empregado e empregador. Exato. O momento, Kessia, até uma coisa que eu queria ter falado lá no começo e veio aqui agora. O momento é de negociação, vamos falar assim, em todos os âmbitos, vivemos aqui um aluguel que não tinha um contrato de aluguel, não é nem certo, mas e aí, como é que vai fazer? Vai mandar para a justiça? Entendeu? Não, vamos sentar, vamos conversar. É um funcionário, é uma diarista lá da sua casa que você não tem contrato nenhum de trabalho com ela. Como que faz? Então, assim, sentar, conversar, tem inúmeras situações, tem tratamentos, as pessoas têm que perceber que um supermercado, uma farmácia, as empresas que são de bens essenciais, que estão funcionando, obviamente não vão receber o mesmo tratamento de uma loja de roupa, Então, assim, é bom senso, é negociação, é de acordo com o que a gente sabe que a gente pode ajudar o outro. Enfim, acho que deixa eu ver a pergunta do Rafa aqui. Não existe 13º nem algum outro benefício município, porém, nos Estados Unidos, comparado ao assalariado brasileiro, tem uma outra realidade, não é altamente valorizada frente à real. Vou te falar uma coisa, Rafael. Sim e não. Eu acho que é Rafael, né? Se não me engano. Sim e não. Rafael, tá? Sim e não. Valeu, Rafael. Rafael trabalha aqui conosco. Valeu, Rafael. Então, Rafael, sim e não. É uma moeda, assim, obviamente, não estou tirando, né? O dólar hoje tá aí 5 e alguma coisa. Tô doida para mandar uns dólares para o Brasil para ganhar dinheiro, né? Porque nesse momento a moeda tá muito alta. Só que, por exemplo, o salário mínimo aqui nos Estados Unidos... É porque todo mundo tem uma falsa ilusão de que os Estados Unidos não tem pobre, que não existe mendigo e que as casas são todas perfeitas. Isso é uma falsa ilusão.
principalmente nos grandes centros, aqui onde eu moro, a capital, né, de Washington DC, se você andar aqui, você vê a quantidade de mendigo na rua, você desacredita, você não acha que você está nos Estados Unidos. Muita gente não consegue viver, porque aqui não existe salário mínimo. É o salário que você... são as horas que você trabalha. Então, não tem o mínimo. Não tem igual, por exemplo, no Brasil. Eu não sei, mas a primeira coisa que me vem na cabeça, por exemplo, uma doméstica trabalharia ali, de repente, não sei, 40 horas semanais, 50 horas semanais, para um salário mínimo. 44 é o que a CLT prevê. Exatamente. Aqui, você recebe de acordo com a sua hora. Tem gente que ganha $3 a hora, $4 a hora, $5 a hora. Então, isso faz... As realidades são bem diferentes. As pessoas que ganham ali 5, 6, 7, 8, 9, $10 a hora, elas vivem em outra realidade. Elas vivem numa casa de aluguel, elas não têm condições de comprar. Claro que tem várias coisas aqui, como empréstimos e tudo mais. Aqui nos Estados Unidos, o que vale muito é seu Social Security, que na verdade é o número do seu CPF. Ele é medido por números. Então, por exemplo, você tem um score, que a gente chama, que é uma pontuação. E que essa pontuação vai de 0 até 1000 aqui, né? Sei lá, 900 e pouco. E aí, de acordo com o seu crédito, você vai subindo o seu score ou descendo. Que isso te possibilita ter empréstimos, comprar as coisas parceladas, porque aqui existe parcelado de acordo com cada loja, né? Não é igual o cartão de crédito que você paga parceladinho assim, mas enfim. É só que, assim, existe essa ilusão de que aqui tudo é maravilhoso, mas não é, né? A Arely falou que eu continuei pagando minha diarista e pedi para ela ir um dia a mais na semana para compensar o pagamento que fizemos. É uma alternativa também. Tudo isso tem que ser conversado, né, Breno? E aí, a pessoa vai e me pergunta assim, Breno, e se essa diarista amanhã, de repente, quer entrar na Justiça do Trabalho por achar que essa posição da Arely não foi correta? Pode acontecer, como falei anteriormente, ninguém tem bola de cristal, mas, pô, vamos lá, né? Vamos nos ajudar aí, né? Não é essa a ideia do momento, e não estou falando que o caso da Arely está certo ou errado, mas qualquer relação de trabalho onde uma possa ter se sentido lesado, né? Uhum. Não especificamente aqui do caso dela. Então, assim, isso. Tem coisas que vão acontecer que às vezes não vão estar em plena conformidade com o que reza as legislações, mas às vezes vai ter que acontecer. Breno, inclusive, né, sobre essa coisa de processo e tudo mais, eu acho que assim, o momento certo agora para todo o Brasil, na verdade, é pensar. O contrato de trabalho foi flexibilizando, isso foi flexibilizado, né? A madrinha falou. Inclusive, eu queria falar o seguinte, porque as pessoas, eu acredito que cada um vai, obviamente, olhar para o seu próprio umbigo nesse momento, porque é o que a gente está acostumado a fazer. A sociedade é criada de uma certa forma para ser egoísta. Só que nesse momento é uma hora da gente olhar para o próximo, não só o próximo que está passando necessidade, não só o próximo que tem que ajudar, isso também, mas também olhar para o próximo perto da gente, que é o empregado, o empregador, essa relação, principalmente, uma coisa que eu valorizo muito, inclusive essa faixinha que eu estou usando aqui, é de uma brasileira que mora aqui nos Estados Unidos e que está fazendo isso para sobreviver, porque nesse momento, né, tem pessoas que estão com dificuldade. Então, se você puder também, gente, pessoal que está assistindo aí live, valorizar os pequenos, né, Breno? Comprar dos pequenos, que nesse momento claro, é o momento mais difícil para eles. Valorizar a sua cidade, comércio local, né? Sim, exatamente. Então, assim, hoje em dia, como a gente falou, tem muita coisa pela internet. Eu acredito também que a maioria das pessoas tem que se adaptar, principalmente ao comércio. Campo Belo é muito forte, comércio de loja, produtos que nesse momento... Já voltou a abrir normal? Como é que tá agora? Tá de meio-dia às 4 da tarde, com restrições de número de pessoas dentro dos estabelecimentos. Então, assim, limitado. Tá limitado, né? Então, justamente as pessoas também estão com medo de voltar às ruas. Isso também é uma coisa que eu vejo por aqui. Claro. Ninguém vai voltar para a rua. O comércio não vai ser do mesmo jeito que era por um bom tempo. Não é que vai acontecer, daqui 2 semanas alguém vai chegar e falar, gente, acabou o coronavírus, todo mundo sai aí para as festas e tudo mais, e vamos comprar todo mundo, vamos entrar nos mercados tudo lotado de novo. Isso não absolutamente não. Vai haver uma ressaca pós-crise certa e isso aí... as empresas têm que estar preparadas não só para o período de crise, né? Para o período pós-crise também. Essa adaptação é extremamente necessária, né, Breno? Claro.
E que nós estamos chegando aqui no tempo final da live. Sim. Um último assunto que eu queria, acho que não poderíamos deixar de falar sobre ele. Essa preparação para o pós-crise, ela é feita durante a crise, com todas essas colocações que fizemos, é uma postergação de prazo, às vezes um empréstimo para cobertura de folha de pagamento. E aí, só parando na medida provisória 927, né? E agora, a 936, quero falar rapidamente aqui sobre ela. Na 927, teve você não estava aqui e não viu. Teve um artigo da medida provisória, o artigo 18, gerou um rebuliço danado, que ele falava o seguinte, que era possível suspender o contrato de trabalho, ou seja, você podia falar com o funcionário, não trabalha, não recebe, mas o empregador tinha que oferecer para o empregado cursos profissionalizantes nesse período, podia ser até 4 meses. 4 meses, se não me engano. Esse artigo, ele durou assim 12 horas e foi revogado logo em seguida, porque todo mundo achou um absurdo, porque isso não ia ser tão negociado quanto parecia, ia ser imposto em muitos casos e tal. E daí veio a medida provisória 936, onde você pode suspender, você pode falar com o funcionário assim, ó, vai para sua casa, não precisa trabalhar mais, ou você pode reduzir também, que é você falar com o funcionário, vem metade do tempo só, vem 50% do tempo, vem 25% do tempo, vem 70% do tempo. Ou seja, suspensão ou redução do contrato de trabalho, onde o governo subsidia o que faltar. Então, vamos supor, o funcionário trabalhou 50% do tempo, trabalhou meio período. A empresa paga para ele o equivalente a meio período de trabalho dele e o governo paga a diferença, a inteira do salário dele, que tem alguns detalhes que, no fim das contas, não dá a metade certinho, não, porque ele é pago com base no seguro-desemprego. Então, tem algum desconto, alguma coisa, mas que, vamos dizer, sai quase a outra metade. Mas aí depois Ou o empregador tem também, que pagar isso de volta para o governo? Como que funciona? Não. Subsídio total. Subsídio total. É onde falei que existe, de fato, uma intervenção forte estatal que é necessária, que nesse caso, eu julgo... Hoje estive aqui de tarde com o Léo, seu cunhado, que é economista. Estive com ele. Ele falou assim, eu perguntei, sua posição como economista, Léo? Ele falou, necessário, cara. Não é bom nem ruim, é necessário. Se a gente não tivesse em crise, seria muito melhor, né? E não vamos nem entrar nesses métodos aí, entramos numa crise política ainda mais louca nesse meio período agora, o que só, né, prejudica essas situações. Mas não é É esse o imprescindível intuito que aqui da nossa aconteça isso conversa. também, né? Eu acho que aproveitar os benefícios cedidos pela equipe econômica do governo que estão sendo dados para empresário, para empregado, e utilizar disso. Assim, é claro que a gente tem que ser questionador, mas agora é usado o que tem de bom. Breno, tem alguma outra, porque a gente está chegando aqui já no finalzinho, tem alguma outra esclarecimento que você gostaria de falar? A Arielle perguntou assim, como que a gente pode se preparar agora? Como que o empresário pode se preparar para o pós-crise, né? Kézia, como o empresário pode se preparar para o pós-crise? Eu penso assim, puxando a sardinha 100% aqui para o nosso lado. Utilize os profissionais que você tem do seu lado, que podem te ajudar, né? Utilize seu contador. Se o seu contador não está te ajudando nada nesse período, Troca. fica esperto com ele, porque ele é uma peça assim importantíssima. Se a sua empresa é maior, você tem um consultor de negócio que vai estar te ajudando aí no análise de fluxo de caixa do período. Enfim, qualquer pessoa, qualquer profissional que você tenha aliado a você que possa te ajudar nessa gestão de crise, eu acho uma recomendação importante a ser feita. Uma outra recomendação que eu acho assim, importantíssima, que
empresário, não fique alheio, achando que só os profissionais bons são os profissionais que de repente vão te ajudar. Absolutamente não. Saiu uma medida provisória nova, leia. Viu uma notícia nova, leia. Vê se essa possibilidade cabe para você. Veja como que isso é aplicável para você. Se não for, ótimo, você pelo menos conheceu. Não deixa isso na mão dos outros, não, porque o protagonista da empresa é o empresário. Por mais que os demais profissionais possam ajudar, o profissional mais importante lá não é o terceirizado, é o próprio dono. Então, assim, não é tempo de descansar, absolutamente. Acho que muito pelo contrário, é tempo de trabalhar dobrado. Para Eu acho qualquer que assim, coisa que você faça. a visão maior que as pessoas estão tendo agora, até eu vi o comentário da Lucilene ali mais cedo, falando assim, precisamos de férias. E eu acredito que não vai existir ainda uma paz que vai fazer isso, tipo, como eu falei, né? Vai acabar... Desculpa, ficou. Desculpa, Breno. Estou falando que não vai haver, por enquanto, uma paz, né? Um momento em que a gente vai realmente sossegar e falar, não, agora sim, está tudo bem, vai tudo voltar ao normal. Não, a partir de agora vão ser adaptações, né? É sempre isso, sempre adaptação, sempre estar com conhecimento do que pode vir a acontecer, como você falou, está por dentro das entrevistas. Obrigada. O Matheus aqui falou austeridade, isso mesmo, Matheus. E obrigada, gente, olha, obrigada por todo mundo que está participando da live aí, mandando mensagem. Ainda quero dar mais um recado, mas quero agradecer, Breno, você por estar participando aí com a gente, falando isso. Quero agradecer minha madrinha que te deu tanto conhecimento. Maravilhoso. Não, se eu conhecer também, você também tem das honras. Você também foi para a faculdade, estudou muito, com certeza. Estou brincando. Mas ela é muito importante, sim. Ela Eu é a não peça-chave. não reconhecer isso. Um beijo pro meu padrinho maravilhoso, que eu também vi que está assistindo. Luísa, maravilhosa. Luísa, queria fazer uma live com você cantando, porque você, meu Deus, sua voz é linda. Tio Vinícius, um beijo. Tia Mônica, beijo também para vocês. Mateuzinho, por falar em Mateus, deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui uma coisa que Diana... Peraí, só um minuto, gente. Chegou em mim através da Diana, mas eu sei que está acontecendo em Campo Belo. Vamos ver se eu consigo colocar. É isso aqui, ó. Essa live que vai acontecer dia 1º de maio em Campo Belo, que é... Oi, Thiago Lino, querido! Que é uma live que vai fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, né? Você sabe um pouquinho mais, Breno, para falar para a gente um pouquinho do que vem a ser essa live aí? Bom, Kessia, é um projeto social, de fato, que está acontecendo aqui, que também chegou a mim através da Diana, né? Ela é uma das promotoras aí do projeto. E tem uma função social, né, de arrecadação de cestas básicas, de as mais diversas condições aí que o projeto puder ter de arrecadação para ajudar as famílias carentes, né? Isso tudo vai ser feito através da live com alguns dos artistas nossos locais aqui, né? Então, no dia 1º vai estar acontecendo a live, vai ter um QR Code onde vai poder... Pessoal poder doar. Aliás, já está até aqui, eu acho que o QR Code já está funcionando. Essa foto está no meu feed, gente, está lá, eu já postei hoje. Então, dá para vocês conseguirem analisar lá a foto direitinho e ver, conseguir entrar lá dentro da foto e ver direitinho o dia que é, a live, tudo certinho. Matheus, se tiver mais informação depois, pode mandar aí pra gente, tá? Breno, agora, né, pra gente finalizar essa live, muito obrigada, tá? De verdade, por ter participado. Obrigada por todo mundo que participou com a gente. Obrigada, gente, pelos elogios da live, tá? Essa live não seria possível, não seria tão boa se não fosse por vocês e pelo meu lindo, maravilhoso Breno solteiro. Pode chamar ele aí no Instagram. Depois do coronavírus, quem sabe? Já tô fazendo a hora não tá boa para esse tipo de discurso. Mas vem cá, quero que você deixe um conselho aí, um conselho pro empregador, um conselho pro empregado. Brilho, seu momento. Flexibilizem, flexibilizem, participem, sejam curiosos, sejam empáticos. O momento não tem ninguém
quem tem certeza nesse momento, desconfie, porque não existe certeza, né? Acho que a gente está tendo mudanças diárias, uma legislação, uma postergação de prazo, uma relação de trabalho constantemente mudada aqui. Então, flexibilizem, sejam sensíveis, sejam empáticos. E acho que basicamente esse é o lema do momento, né? Que é assim, não vejo possibilidade da gente sair disso, vamos dizer, menos ferido, sem que seja com essa condição. Flexibilidade, né, Breno? Eu acho que ficou bem claro para mim, realmente, assim, né, morando fora, eu não tinha nem noção dessas medidas provisórias, foi uma coisa que você que trouxe para mim, né, porque eu estou um pouco alienada até propositalmente dessas coisas do Brasil, que eu vi um meme essa semana, né, falando que o Brasil é o único país que no meio de uma crise econômica, no meio de uma crise econômica, conseguiu uma crise de saúde política. E agora política, uma coisa assim. Só sei que, tipo assim, né? Foi o país que conseguiu explodir tudo de uma vez, né? Se você acha que o coronavírus é um grande problema mundial, chegue no Brasil, que o Brasil não é amador. Tá pior. Consegue fazer tudo no mesmo. Então, Kessia, hoje de tarde escutei uma frase que vou finalizar com ela aqui. Ser empresário é pular de cima de um penhasco e ir construindo um avião no caminho. Além de construir o avião, depois ainda tem que aprender a pilotar. Então e esse é o momento, né? O momento é esse. A dificuldade que uma hora de live que nós tivemos aqui, é impossível eu falar tudo que temos de possibilidade, que temos como fazer, né? Não entrei em detalhe nenhum aqui de como operacionalizar essas possibilidades que estou colocando. Então, assim, construam seus aviões, empresários. E não tenha medo de jogar no penhasco. Também não é para assustar os empresários, não, porque pessoas estão querendo, né, começar aí o empreendimento. Não fique com medo. Não, é claro. Talvez sou um pouco pejorativo, mas claro que não era essa a intenção. Eu acho que é isso. Tem que se reinventar, né? Pessoal, queria agradecer a vocês também por terem acompanhado. Durante essa semana, a gente vai fazer live todos os dias, porque a nossa agenda, a gente tem que aproveitar esse período que está todo mundo em casa para conversar. Então, essa semana, a gente vai conversar com pessoas para a gente conversar sobre beleza interior, vamos conversar sobre casa, vamos conversar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre vários assuntos essa semana, sobre reiki e convidados especialíssimos, gente aí de mídia famosa, Brena. Eu tô muito chique, vou ter gente famosa na minha entrevista. E aí, essa semana, vocês fiquem ligadinhos que eu vou postando para vocês. Obrigada mais uma vez, Breno. Beijo grande. E força aí para vocês, contadores, que aliás foi dia do contador não muito tempo, acho que dia 25, né? Hoje é 27, 25. Dia 2 dias atrás. Parabéns para todos os contadores, parabéns para esse Contabilidade que está aí dentro de todo, né? Foi a primeira empresa que eu vi realmente se adaptando completamente 100% para todas essas coisas novas que chegaram aí, né? Do home office e tudo mais, inclusive até cedendo para os funcionários o material para poder fazer o home office, instruindo os funcionários com um ambiente de trabalho, né? Dentro de casa que você pode criar. Fazia parte das nossas diretrizes iniciais. Muito bem. Muito obrigada. Beijo para vocês, tá bom. gente. Fique ligadinho. Amanhã, às 7 horas da noite. Breno, vou tirar um print screen. Obrigado a todos. Vi muitas pessoas aí que são meus amigos, família, que estiveram aqui presentes. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigada, gente. Breno, vou fazer um screenshot. Sorria, que eu vou tirar uma foto e depois a gente posta. Sorria! Aê! Beijo, Valeu, gente. Kessia. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite.